Oi, eu sou a Júlia Signer e a nossa reflexão de hoje é sobre perdão. Para que perdoar? Por que perdoar? Pô, a pessoa foi tão sacana comigo, por que eu vou perdoar ela? Né? Porque sim, não é só porque sim. Então vamos entender. Quando a gente está magoado com alguém, então a gente vai perdoar alguém quando a gente está magoado com alguém, senão não faz o menor sentido a gente ter que perdoar essa pessoa. Quando a gente tá magoado com alguém, o nosso coração, ele fica como se fosse uma lomba para baixo, né? Então, por exemplo, você tá super bem, sua vida tá rolando bem, as coisas estão acontecendo bem com você, só que daí tem essa lomba para baixo, porque você tá magoada com a pessoa. E daí você não consegue ficar pleno. Então, olha só. Além de você ter sido sacaneado, ter sido passado para trás, ter sido traído, quer que seja, você ainda fica arrastando a sua vida, tá? Então o perdão, ele funciona como se fosse uma borracha para apagar essa lomba. Tem outro ponto que é importante também, que é o seguinte. Quando você fica com isso, você acredita que o outro tem culpa, tá? O problema de você acreditar que o outro tem culpa é que você acredita que você também pode ter culpa, né? Porque sempre é dos dois lados. Ou aquilo que você fica achando muito pro outro também reflete pra gente. Então, o que acontece? Você achar que você tem culpa, é possível de ficar se sentindo culpado, entende? Então, assim como você pode ficar carregando essa mágoa por muito tempo, pô, você fez uma coisa lá pra pessoa que foi mancada, e daí o que aconteceu? Você fica se sentindo culpado. E fica se sentindo culpado. E vamos supor que a pessoa não quer te perdoar. A pessoa fala, não, eu nunca vou te perdoar. E daí você fica se sentindo culpado. Daí você fica com várias lombas no seu coração de mágoa e de culpa. Às vezes a sua vida já andou, às vezes você já tá bem, às vezes já tem várias coisas incríveis acontecendo com você, mas por causa da mágoa e da culpa, você não consegue andar. Por que isso acontece? Porque você não perdoa. A partir do momento que você aprende a perdoar, você limpa a mágoa e quando você aprende a perdoar, o que acontece? Você também pode receber o perdão. E daí você também tira a culpa. Tá? Então vamos entender um pouco como perdoar. Assim, você já percebeu, não é novidade para ninguém, que não existe ninguém perfeito, nem mesmo você, nem mesmo eu, nem mesmo a pessoa que você mais ama. Não existe, né? A gente vive a vida num processo de amadurecimento, né? Então é natural, você vê uma criança, vai ter alguns desafios, o adolescente tem outros desafios, o início da idade adulta tem outros desafios, a maturidade tem outros desafios. Cada parte da nossa vida tem um desafio diferente. O que são desafios? Você tá numa capacidade de compreensão e daí você passa por situações aonde você acerta, aonde você erra. Quando você erra, você fala, nossa, isso eu errei. Eu assumo que eu errei. Não é ficar com culpa, mas é assumir que errou. Assume que eu errei. Nossa, como que eu posso fazer diferente? Assim. E daí você aprende, tá? Então, a gente só consegue aprender mesmo quando a gente faz uma coisa que tá errada, para depois fazer a coisa que tá certa. Claro que dá para aprender, alguém nos ensina, a gente acredita no que a pessoa tá falando, porque muitas vezes as pessoas ensinam as coisas, a gente só vai aprender na marra. Mas a gente acredita que a pessoa tá falando e aprende, tá? Mas vamos falar por esse caminho que é o caminho mais comum. Você vai, pô, isso não é assim, né? Está errado. Mudo, aprende. Então você tinha um ponto, você era de uma maneira, passou por desafios, tá em outra maneira, certo? Então, o que acontece? Quando você tá aqui, diferente de quando você tá aqui, e depois você vai vir pra cá. Então, essa escada não termina nunca. Você tem uma compreensão de realidade diferente de quando você tá nessa compreensão de realidade, tá? Então, o que acontece? Quando alguém faz uma mancada com você, a pessoa está compreendendo a realidade aqui e você está compreendendo a realidade aqui. Então, o que acontece? Você já sabe, você já tem a sabedoria, você já passou por esse amadurecimento que a pessoa ainda não passou. Entende? E não importa se ele é muito mais velho, se ela é muito mais velha, se é muito mais novo, não importa. O amadurecimento interno, espiritual, ele não tem a ver com idade.
tá? Ele tem a ver de quanto a pessoa meteu a cara para poder crescer ou não, tá? Às vezes as pessoas já nascem e daí vai amadurecendo, tem outras pessoas que não. Então, não julgue pela idade, julgue pela maturidade da pessoa. Então, se a pessoa faz uma coisa que foi muito errada, é porque a pessoa ainda não passou por aquele ensinamento. Por isso que você deve perdoar ela. E por isso que você não deve ficar carregando uma mágoa. Porque você vai ficar, sabe, olhando para outra pessoa e falando, que nem um aluno lá do 6º ano fala, você está no 2º ano. Sim, ele está no 2º ano. Ele vai fazer coisas de 2º ano. O aluno que está no 6º ano vai fazer coisas de 6º ano. Na evolução é a mesma coisa. Então, por isso que a gente deve perdoar as pessoas, porque elas estão num ano, naquele assunto que a gente tá, que a gente já passou, né? E assim como as pessoas, a gente deve se sentir perdoado, mesmo que a pessoa não perdoe diretamente, mas a gente deve estar assim, nossa, aquela pessoa tá num ano mais avançado do que eu não sabia, fiz uma coisa errada, tá? Então, o perdão é a real possibilidade de amadurecimento. Porque o que acontece? Quando você fica na mágoa e na culpa, você não vê que você precisa amadurecer, ou que o outro precisa amadurecer. Então, guardar a mágoa e a culpa impedem a evolução. É bem grave, tá? Além de ficar com o coração pesado, doído, assim, né? Além disso, também impede você de continuar crescendo. Bora perdoar então, hein? Vê aí as mágoas, culpa, perdoa, libera. Você ter um dia excelente. Muito obrigada por terem me escutado.